Depois que o filho foi gerado, passa a existir para sempre uma relação real entre pai e filho. O pai será para sempre o pai do seu filho, e não apenas durante algum tempo. Esta relação não é apenas uma categoria jurídica. O pai é realmente pai, está inscrito nas células e no código genético, está inscrito na psicologia, está gravado na alma, está inscrito na natureza. Quando o pai completar 100 anos e seu filho completar 80 anos, ainda serão pai e filho. O que acontece em Deus é que desde toda a eternidade existe a relação sem ter havido uma criação. Mas o homem não é capaz de compreender o quanto isto é suficiente, e é mais do que superabundante, para que na Trindade haja o amor eterno e infinito de gratidão que o Filho tem para com o Pai. Todos nós podemos perceber isto se meditarmos com cuidado as palavras Novo Testamento. Pode-se perceber o quanto o grande amor de Jesus era o Pai. Ele já o manifestava quando, ainda criança, foi encontrado no Templo de Jerusalém, Lucas 2, 49, e sua mãe guardou aquelas suas palavras em seu coração por toda a sua vida. Mas este amor de Jesus pelo Pai não se explica apenas por ele haver assumido uma natureza humana e seu Pai ser Deus. Este amor deriva de que pode-se deduzir haver dentro da Trindade como que um culto a Deus Pai por ele ser princípio da Trindade. O Filho e o Espírito Santo têm um amor de gratidão por Deus Pai porque eles procedem do Pai e o Pai tem um amor de doação pelo seu Filho e pelo Espírito Santo porque dele procedem. E este amor é muito maior do que o amor que nós temos por um filho porque esta processão é infinita esta gratidão que existe na Santíssima Trindade e é infinita esta doação que existe de parte do Pai para com o Filho e o Espírito Santo. Este é e sempre foi o verdadeiro amor, a fonte de onde brota todo o amor que há, no céu e na terra. São Paulo diz: dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a paternidade que há nos céus e sobre a terra, Efésios 3, 14. É este o amor que faz Deus ser Deus. E é este também o amor que criou o mundo. As pessoas divinas quiseram compartilhar com outras criaturas esta sua felicidade e criaram o universo. O universo é uma migalha de toda esta felicidade. Depois de criarem o céu e a terra, criaram as plantas, os animais e finalmente o homem. Foi então que disseram entre si: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele poderá crescer, desenvolver-se, chegar à contemplação, alimentar-se da árvore da vida e ser um espelho daquilo que nós somos. E quando assim o fizerem, compartilharemos com eles a nossa felicidade. Vendo, porém, que os homens não o haviam entendido e haviam enlouquecido, disse o Pai: meu filho, toma carne humana, vai falar com os homens como um deles. Convida-os por meio de um amor ao modo humano. Fez-os entender por tua humanidade. Através de ti, eu mesmo os amarei. Dize-lhes que tu os amaste como eu te amei. E foi precisamente isto que Jesus nos disse: assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Eu vos amei com o amor com que o Pai me amou. E quero que o mundo conheça que o Pai vos amou como ele me amou. João 17, 23. Não vos convido, diz Jesus, a participar desta vida, que é apenas passageira. A verdadeira vida, vossa verdadeira pátria, não será este país onde residem, mas a Santíssima Trindade. Quero que chegueis até lá conduzidos por mim. Fiz-me homem para conduzir-vos por mão humana, pelo modo como vós o fazeis. E agora eu gostaria muito que percebessem que tudo isto é precisamente o que está acontecendo quando aprendemos a rezar como Jesus nos ensinou. É assim que Jesus nos ensinou a rezar. Mateus 6, 6, primeiro entra no quarto. Depois fecha a porta, em seguida vai para um lugar escondido dentro deste quarto. Quando terás feito tudo isto, o Pai te verá e te dará uma recompensa. Em seguida, assim rezarás: Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, como no céu, assim na terra, e segue a oração do Pai Nosso que todos conhecemos. Foi Jesus quem ensinou este modo de rezar. Apesar de sua aparente simplicidade, ele é tão extraordinariamente profundo que é por isso que desde o primeiro momento em que nos encontramos os estou ensinando a irem todos os dias a uma igreja ou uma capela para rezarem pelo menos por meia hora. Conforme já lhes havia explicado, entrar no quarto, fechar a porta e ir para um lugar escondido dentro do quarto, significam recolher-se, crer em Cristo e amar a Cristo. Ir para uma capela, recolher-se, crer em Cristo e amar a Cristo são os primeiros passos. Jesus acrescenta que, depois destes primeiros passos, se os fizermos bem feitos, poderemos rezar um Pai Nosso. É o que Jesus nos ensina. Primeiro temos que entrar na capela interior, para depois rezar o Pai Nosso. O que Jesus entende pelo quarto ou capela interior é a união ao Verbo encarnado, a união com Cristo em sua humanidade, na unidade da fé e do amor. Cristo continua até hoje, por amor a nós, sem deixar de ser Deus, unido à sua natureza humana. E esta natureza humana está hipostaticamente unida à sua natureza divina. Hipóstase, em grego significa pessoa. Na pessoa do Verbo, em Cristo, uma natureza humana encontra-se unida à natureza divina. É por causa desta união hipostática, pela qual uma natureza humana está unida à natureza divina, que onde Deus está, o Verbo encarnado também pode agir com amplíssima liberdade. Na Suma Contra Gentiles diz Santo Tomás de Aquino que, em virtude da união hipostática, em Cristo a natureza humana está mais intimamente unida à natureza divina do que em nós nossa alma está unida ao corpo, que é a mais perfeita união entre todas as que existem na criação. Esta afirmação está no capítulo 41 da quarta parte da Suma Contra Gentiles. Santo Tomás de Aquino diz que, para que possamos entender o mistério da encarnação, deveríamos partir da consideração de como as coisas se unem na natureza. Quando queremos prender um prego na parede. Nota, assim o expressa São Tomás de Aquino, embora esta união não possa ser perfeitamente explicada pelo homem, todavia segundo nossa capacidade podemos tentar dizer algo a respeito. Em todas as coisas criadas nada se encontra tão semelhante a esta união como a união da alma ao corpo. Por causa da semelhança entre ambas as uniões é que diz Santo Atanásio, assim como a alma racional e a carne é um só homem, assim Deus e o homem é um só Cristo. A alma racional, porém, se une ao corpo como matéria e como instrumento. Quanto à união como a matéria, não pode haver semelhança entre a união do corpo e da alma no homem e a união da natureza humana e divina em Cristo. Portanto, a semelhança deve ser considerada apenas segundo que a alma se une ao corpo como a um instrumento. Os antigos doutores já concordavam que em Cristo a natureza humana é como um órgão da divindade, assim como o corpo é um órgão da alma. Mas o corpo e suas partes são instrumentos da alma diversamente de como o podem ser os instrumentos exteriores. Um martelo, de fato, não é um instrumento próprio, como o é a mão 26. Tomamos um martelo e fixamos o prego. A mão se une ao martelo, mas é uma união circunstancial e temporária. Na natureza há outras coisas mais bem unidas entre si do que uma mão e um martelo. Entre todas as coisas que estão unidas entre si o que é de mais perfeitamente unido, a verdadeira obra-prima de união, é a união entre a alma e o corpo no homem. Onde houver um corpo vivo, ali estará uma alma, que utiliza seu corpo muito mais sofisticadamente que a mão que se utiliza do martelo. Mas ao unir a natureza humana e divina em Cristo, Deus se superou a si mesmo na obra da criação. O Senhor criou algo mais perfeitamente unida a outro do que, no homem, a alma ao corpo. Aquela natureza humana, concebida pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, uniu-se à natureza divina muito mais perfeitamente do que nossa alma ao corpo.
Ora, sabemos que Deus está em todo lugar. Diz o Evangelho que não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que o Pai o permita. Mas ainda, ao criar o mundo, Deus não teria podido dar-lhe o poder de continuar existindo por si mesmo. Só o Senhor é, aquele que é, e somente Ele tem este nome. Os demais entes somente são porque há um outro que é. Existir por si mesmo, independentemente de qualquer causa externa, é atributo que somente a Deus pertence. Nota: do homem. Muitas pessoas diversas podem usar o martelo, mas a mão só pode ser utilizada pela operação própria de uma determinada alma. Por este motivo, a mão é dita um órgão unido e próprio, enquanto que o martelo é dito um instrumento extrínseco e comum. O mesmo pode ser considerado na união entre Deus e o homem. Todos os homens se comparam a Deus como instrumentos pelos quais Deus opera. Mas os outros homens se equiparam a Deus como instrumentos extrínsecos e separados. São movidos por Deus não as operações próprias apenas de Deus, mas as operações comuns de toda a natureza racional, como são o inteligir a verdade, amar o bem e operar o justo. Mas a natureza humana em Cristo foi assumida para que opere instrumentalmente coisas que são próprias apenas de Deus, como são o perdoar os pecados, iluminar as mentes pela graça e introduzir luz na perfeição da vida eterna. Portanto, a natureza humana de Cristo compara-se a Deus como um instrumento próprio e unido, como a mão é instrumento da alma. São Tomás Aquinates, Summa contra Gentiles, Liber 4 Caput XLI. O mundo criado necessita que Deus o sustente na existência não só ao ser criado do nada, mas também para continuar existindo. É por este motivo, e é neste sentido, diz São Tomás de Aquino, que Deus está presente em todas as coisas. Mas segue-se daí que, se Deus está presente em todas as coisas porque Ele as sustenta no ser, e se a natureza humana de Cristo está mais unida à divina do que nosso corpo está unido à nossa alma, então onde Deus está, o Verbo encarnado também pode, se assim o quiser, agir livremente, e muito melhor do que nossa alma pode agir sobre nosso corpo. E, de fato, sabemos pelas Sagradas Escrituras que é isto o que acontece quando cremos em Cristo. Na Epístola aos Gálatas, São Paulo diz que Cristo vive nele por causa da fé que ele tem no Filho de Deus, Gálatas 2, 20. E São Tomás de Aquino diz, na terceira parte da Summa Theologiae, que quando cremos, neste momento Cristo, em sua natureza humana, age em nós como causa eficiente instrumental da graça. A paixão de Cristo, diz Santo Tomás, pela divindade que está a se unida, possui uma virtude espiritual cuja eficácia tem sua origem no contato espiritual que se dá pela fé e pelos sacramentos da fé. Summa Teológica, 3a. 48a, 6 ed. 2. É por isto que Jesus dizia, inúmeras vezes, aos que concedia um milagre: Filho, a tua fé te salvou. E é por isso que São Paulo também diz, na Epístola aos Romanos, o Evangelho que eu ensino é uma força de Deus que age sobre aqueles que creem, Romanos 1, 17. Esta força nos chega através do Verbo encarnado, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, João 1, 4. É por isto que, quando nos recolhemos para rezar, Deus Pai nos vê, através de Cristo. Entrar no quarto, trancar a porta e dirigir-se ao lugar escondido é a primeira parte do modo de rezar que Jesus nos ensinou. Por ela se dá uma união real com Cristo através da fé e do amor. Entrar no quarto significa recolher-se, esquecer inteiramente do mundo, dirigir a atenção inteiramente para as coisas do alto. 28 Fechar a porta significa crer em Cristo. Ou melhor dizendo, crer no que Deus nos revela. Mas sabemos que no momento em que cremos, podemos ter a certeza de estar sendo iluminados por uma luz de Deus que nos vem através de Cristo. Nele estava a vida, diz São João no Evangelho, e a vida era a luz do mundo. A luz brilhou nas trevas, isto é, no coração dos homens, mas as trevas não a receberam.
Mas aos que a receberam, isto é, aos que creram nele, deu-lhes o poder-se de tornarem filhos de Deus, João 1. Quando nós cremos em ato, isto é, em atual exercício, e não porque temos o hábito e cremos em algum momento do passado, o que todo o Novo Testamento nos ensina é que certamente, neste momento atual, uma graça está nos iluminando e estamos realmente em contato com Cristo. Quando os judeus perguntaram a Cristo, que faremos para trabalhar a obra de Deus, respondeu-lhes Jesus, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou, João 6, 29. E também disse Jesus, Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3, 16. No momento que, pelo recolhimento, entramos na capela interior e cremos, estamos recebendo uma visita de Cristo, como também ocorre, embora de outro modo, quando recebemos a Eucaristia. É exatamente o que diz São Paulo aos Romanos: o Evangelho que eu ensino é uma força de Deus que age sobre aqueles que creem, Romanos 1, 17. O contato espiritual com Cristo se dá, diz São Tomás de Aquino, pela fé e pelos sacramentos da fé, Suma, IIA. 48a, 6 ed 2. O segundo modo pelo qual é possível o contato com Cristo é através da Eucaristia, o principal sacramento da fé. Há dois modos, diz Santo Tomás de Aquino, pelos quais Cristo pode agir em nós através de sua humanidade como causa eficiente da graça, pela fé e pelos sacramentos da fé, e isto significa, principalmente pela Eucaristia. No que diz respeito à oração, se nos recolhemos e neste recolhimento exercemos a fé em ato, podemos ter certeza que recebemos a visita de Cristo. E portanto, o que devemos fazer em seguida é o mesmo que fazemos quando recebemos a Eucaristia. É o momento de amar a Cristo. É isto o que significa ir, dentro do quarto, para um lugar escondido. É a experiência da união real com Cristo pelo amor, com Cristo que já estava ali presente pela fé. Amar, segundo Tomás de Aquino, significa querer unir-se a quem amamos. Tudo isto, entrar no quarto, fechar a porta e dirigir-se ao lugar escondido, é a primeira parte da oração que Jesus nos ensina. Ela tem como finalidade produzir a união pela fé e amor ao Verbo encarnado. O entrar no quarto, fechar a porta e ir para o lugar escondido é a comunhão com Cristo, o que já se dava quando recebemos a Eucaristia. Ao receber a Eucaristia, entramos na fila e esquecemos do mundo, porque senão não estaríamos recebendo dignamente a Eucaristia. Cremos também que na Eucaristia estamos recebendo a Cristo e o amamos. Ao fazer tudo isto bem feito, a própria Eucaristia nos conduz ao amor em ato. Mais adiante o próprio Cristo nos dirá, nos inspirará ou nos ensinará pelas Sagradas Escrituras: meu querido irmão, quero explicar-te algo muito profundo. Eu sou Jesus. Tenho natureza humana, mas não sou uma pessoa humana, sou Deus. Sou uma das pessoas da Trindade e habito na Trindade, onde hoje, inclusive corporalmente, estou sentado à direita do Pai. Gostaria que pudesses entrar e contemplar o que acontece no interior da Trindade. É o lugar onde será a tua verdadeira casa, quero apresentá-la para ti. Aquilo em que Santo Agostinho tanto meditou, o que deu tanto trabalho para São Gregório de Nissa, o que São João Damasceno reuniu com tanto rigor e paciência, o que fez os vitorinos derramar rios de tinta, aquilo em que Santo Tomás de Aquino tanto penetrou, eu agora gostaria que tu o experimentasses, a vivo e a cores. Já que agora estás unido a mim na capela interior, lembras-te do que um dia falei a Felipe. Felipe, quem me vê, vê o Pai. Então eu vou te mostrar agora o Pai, o nosso Pai, que agora é meu e é também teu. É o Pai nosso. Vamos dirigir-nos a Ele, através de mim. Tu agora estás escondido com Cristo em Deus. Pai nosso que estás nos céus. Estes céus são a Santíssima Trindade.
É o lugar onde Deus Pai está desde toda a eternidade. A Trindade é o seu ambiente, é a sua casa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o amor infinito que não acaba nunca. Qualquer amor que tu tenhas tido por tua esposa, por teu filho e até o amor que podes ter tido por Deus é uma gota no oceano do amor que existe na Trindade. E eu, Jesus, estou te convidando para, pouco a pouco, experimentar-lhe o sabor. Quero então que a primeira coisa que faças ao te dirigires ao Pai seja exatamente aquilo que nós fazemos nos céus desde toda a eternidade. Nós amamos o Pai e o agradecemos por ter gerado o seu Filho e, dele e de mim, ter procedido o Espírito Santo que completa nossa unidade. Eu e o Espírito Santo somos Deus porque procedemos do Pai. Ele não nos criou e nunca não existimos para depois termos existido. Nós somos pessoas por uma relação eterna, mas é uma relação de pai e filho. Então eu amo o Pai do mesmo modo com que tu amas o teu pai, e mesmo que o teu pai fosse o melhor pai do mundo, tu nunca o terás amado como eu amo meu Pai ou como o Espírito Santo o ama. E sabemos que tudo o que existe no universo somente foi feito porque, desde toda a eternidade, Deus Pai me tem gerado. Eu, o Verbo encarnado, que estou falando contigo, estou te convidando a agradeceres ao Pai pela sua verdadeira obra-prima. Dize-lhe, Pai, santificado seja o teu nome. Nós o estamos agradecendo em primeiro lugar, pela geração do Verbo, por ser Pai. Ao fazer isto, irás pouco a pouco entendendo quem é o Pai. O Pai, de São Tomás de Aquino, é o princípio da Trindade, Summa, Ia. 33a, 1, São João Damasceno dizia que o Pai é a causa da Trindade. Santo Tomás de Aquino comenta que no Oriente, quando se fala de causa, a palavra causa não tem completamente o mesmo sentido como quando no Ocidente nós falamos de causa. Então, continua São Tomás de Aquino, não convém repetir no Ocidente que Deus Pai é a causa da Trindade, porque no Oriente eles entendem esta palavra corretamente, mas no Ocidente não é assim. Então no Ocidente seria mais correto dizer que o Pai é princípio da Trindade. Princípio reflete melhor o que São João Damasceno queria dizer. A palavra grega para causa é aitia. Em grego causa se diz aitia. Em português, para a maioria de nós, esta palavra não parece significar muita coisa. Mas há muitas palavras gregas que são perfeitamente entendidas pelos ocidentais. Por exemplo, biologia, telegrama, presbítero, apatia, esclerose, hipocrisia, cinema, democracia, hipódromo, terapia, política, economia, igreja, arquidiocese, polêmica, estratégia, autocrítica, todas estas são palavras gregas que passaram para a língua latina e portuguesa e todos nós as compreendemos bem, apesar de ser grego. Mas a palavra aitia é por nós quase desconhecida. Poucos a entenderiam. Não lhe conhecemos corretamente o significado. Traduzi-la por causa, que é o significado mais próximo, pode levar a confusões. São João Damasceno diz, no livro A Fé Ortodoxa, que Deus Pai é a aitia da Trindade. Mas a palavra aitia não significa exatamente o mesmo, com todas as suas nuances, que a nossa palavra causa. Então, se nós a usássemos no Ocidente, poderíamos entender erroneamente o que no Oriente é entendido corretamente. Portanto, diz Tomás de Aquino, aqui é melhor dizer que o Pai é princípio da Trindade. Mas voltando ao nosso assunto, o que ocorre quando nos escondemos com Cristo em Deus naquela cela interior onde vivemos uma união de fé e amor com Cristo em Deus e começamos a rezar o Pai Nosso? O que ocorre é que o Verbo encarnado nos está convidando àquele modo de culto, aquele modo de devoção, aquele mesmo modo de amor de gratidão que ocorre entre as pessoas da Santíssima Trindade. O Filho e o Espírito Santo têm um amor infinito de gratidão pelo Pai. Eles estão, ao seu modo divino, repetindo desde toda a eternidade:
Pai, santificado seja o teu nome. E eles nos estão querendo ensinar a fazer o mesmo. E depois de o ter feito, o Verbo encarnado nos ensina a pedirmos, já diretamente ao Pai, em união com Cristo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ao fazermos isto, o que na verdade estamos fazendo é pedir a Deus Pai, com grande desejo, que Ele nos ensine a amar Jesus do modo como Ele, enquanto Pai, também o amou. Porque lá na cela interior, quando nos recolhemos e amamos a Cristo, o amamos como nós o conhecemos na terra, como um homem sábio e bondoso, muito unido a Deus, que fazia milagres, que falava em nome de Deus e que veio sofrer por nós. Mas, apesar de crermos que ele era Deus, o amamos mais como um homem ama outro homem. É assim que Jesus nos ensinou a começar a amá-lo. Mas no Pai Nosso nós estamos pedindo um amor muito maior. Maravilhados com o que vemos no interior da Santíssima Trindade, a vida íntima de Deus, começando a enxergar o que é a Santíssima Trindade, uma grande alegria toma conta de nós. Sabemos que aqui nos está sendo oferecida uma morada para nós. Esta é a casa de nosso Pai. Então não queremos mais amar a Jesus apenas como quando o conhecemos como homem, ainda que tivéssemos reconhecido que ele fosse Deus. Queremos aprender a amar Jesus como o Pai o amou desde toda a eternidade. Por isto lhe pedimos que venha ao seu reino 33 e seja feita a sua vontade. A vontade da Pai é a que ele teve desde toda a eternidade. O Pai nada mais quis a não ser amar eterna e infinitamente o seu Filho e doar-lhe todo o seu ser e divindade. Isto é também o que São Paulo diz, no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, sobre o que é a vontade do Pai. Sua vontade, diz São Paulo, não é que façamos tal ou qual coisa em específico. São Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a conhecer o mistério de sua vontade, a de em Cristo recapitular todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Efésios 1, 9 a 10. Esta recapitulação é aquela pela qual somos transformados em nova criatura e que se realiza pela união com Cristo em fé e amor. E isto é também o que o Pai expressou ao manifestar-se após a transfiguração: este é o meu Filho amado, ouvi-o, Marcos 9, 7. Trata-se de um amor que não segue um modelo humano, mas o trinitário. Um amor que na prática é aprendido por nós aos poucos, como o raiar da luz do dia. Aqueles que se casam e aprendem a amar o marido ou a esposa como Cristo amou a Igreja, pouco a pouco começam a entender como Jesus ama. Mas também, pouco a pouco, em seguida, aprendemos que este amor vem de mais acima, é o amor com que Jesus foi amado pelo Pai. E, ao nos acostumarmos a rezar o Pai Nosso na cela interior, como Jesus nos ensina, pouco a pouco também vamos nos rendendo à evidência. Aquele amor que existe no interior da Trindade é que é o verdadeiro amor. Havíamos pensado que o maior amor fosse aquele que vivemos na Eucaristia, mas há outro amor muito maior. O maior amor que jamais existiu é o amor pelo qual o Verbo é amado pelo Pai no interior da Santíssima Trindade. Eterno, infinito e sem economias. A mais plena unidade, ainda maior que a da união hipostática. E o Senhor quer partilhar conosco este amor. E não apenas Ele, pois nós passamos a querer partilhar com todos o conhecimento deste amor, para que a vontade do Pai seja feita assim na terra como no céu, como está escrito no Pai Nosso. É com este sentido e com este desejo que temos que ir aprendendo a rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso são as coisas que devemos desejar e estabelecer como as grandes metas de nossa vida. 34 Para sermos dignos de partilhar do consórcio com a vida divina. E mais ainda, enquanto não aprendermos a rezar deste modo, também não entenderemos verdadeiramente o que seja a missa. Porque o que vemos na missa é que o próprio Jesus no momento da consagração está se oferecendo ao Pai. Jesus é o Cordeiro imolado.
A expressão evoca o sacrifício do cordeiro que Moisés havia prescrito que se realizasse todo ano, durante a Páscoa. O cordeiro pascal deveria ser morto derramando todo o seu sangue e sem que lhe fosse quebrado nenhum osso. Na sexta-feira da Páscoa da Paixão, Jesus foi morto desta mesma maneira. O seu sangue foi derramado e não lhe foi quebrado nenhum osso, ao contrário dos ladrões crucificados ao seu lado. Naquela Páscoa, Jesus foi o Cordeiro de Deus. Assim também, no momento central da missa, durante a consagração, primeiramente o pão se transubstancia no corpo de Cristo. Permanece o aspecto do pão, mas a substância do pão se converte no corpo de Cristo. Como, porém, o corpo de Cristo está realmente unido ao seu sangue, alma e divindade, apesar da mudança ser apenas do pão para o corpo de Cristo, realizada a transubstanciação, estará contido sob as aparências do pão não só o corpo mas também o seu sangue, alma e divindade. Em seguida, o vinho transubstancia-se no sangue de Cristo. Permanece o aspecto do vinho, mas a substância do vinho se converte no sangue de Cristo. Como, porém, o sangue de Cristo está realmente unido ao seu corpo, alma e divindade, apesar da mudança se dar apenas do vinho para o sangue de Cristo, realizada a transubstanciação, estará contido sob as aparências do vinho não só o sangue, mas também seu corpo, sua alma e divindade. Terminada a consagração, temos na patena o pão que se transubstanciou no corpo de Cristo e, no cálice, o vinho que se transubstanciou no sangue de Cristo. Cristo se mostra, diante de nossos olhos, no mesmo estado em que se encontrava o Cordeiro Pascal, imolado todo o ano, e também Jesus, quando morreu na cruz. Todo o sangue de Cristo se encontra como que derramado e contido separadamente em um cálice. Sem que desta vez ele realmente tivesse sido novamente morto, o próprio Cristo, que opera a transubstanciação, renova através de símbolos incruentos, a sua imolação ao Pai. Seu sacrifício, em primeiro lugar, foi em reparação ao Pai. Desde a eternidade, a segunda pessoa via como os homens tinham caído no pecado e na loucura espiritual. Como os homens se cegaram e não reconheceram a grandeza da criação pela qual Deus quis fazer-nos participar de sua própria vida. Em vez disso, caímos na imoralidade, na pornografia, nos desejos da carne, na dissipação com o mundo visível e em ambições ilusórias. E Cristo, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, entendeu mais do que ninguém a bestialidade e as injustiças que os homens estavam e continuam fazendo. Pela infinita gratidão e amor que tinha pelo Pai, fez-se homem para oferecer-lhe com sua paixão uma reparação por tão gigantesca demência. Mas na missa ele continua repetindo o mesmo ato e pede que nós possamos dele participar. A nós ele nos pede que naquele momento nós consagremos ao Pai com ele e abandonemos nossas loucuras e desvários. Tal como os judeus, nós também não sabemos o que fazemos, não temos a mínima ideia das verdadeiras proporções da loucura em que mergulhamos e do grau de injustiça que isto representa. É por isto que, terminada a consagração, o sacerdote diz estas palavras: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Este Pai Todo-Poderoso não é primariamente Deus em sua unidade. Nós, na unidade do Espírito Santo, estamos nos unindo a Cristo para reparar as maldades que nós e os demais homens estão fazendo. Não fomos criados para a bestialidade que vemos neste mundo. Fomos criados para a santidade. Em seguida, na própria missa somos exortados a rezar um Pai Nosso. Muitos de nós, quando ouvimos isto, não entendemos exatamente o que o Pai Nosso está fazendo naquele momento. Certamente o Pai Nosso é uma bela oração, mas o que ela está fazendo ali naquele instante? Não haveria outra oração mais apropriada para ser rezada nesta ocasião.
Afinal, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, não estava celebrando uma missa, nem consta que durante sua paixão tenha rezado o Pai Nosso. Mas se nós entendemos o que foi aqui exposto, será fácil entender que não haveria lugar melhor e mais adequado para rezar o Pai Nosso do que neste momento da missa. Na verdade, a cela interior e o Pai Nosso nos terão preparado para entender exatamente o que se passa durante a missa. O que fazemos na cela interior quando nos unimos a Cristo e, em seguida, junto com Cristo nos associamos à gratidão que na Trindade a segunda pessoa, na unidade do Espírito Santo, demonstra eternamente ao Pai, é exatamente o que está acontecendo durante a missa. Enquanto não conseguirmos entrar na cela interior e, depois de ter alcançado a intimidade com Cristo, não conseguirmos mergulhar no interior da vida da Santíssima Trindade através do Pai Nosso, dificilmente entenderemos o que está acontecendo na missa, mesmo se tivéssemos sido ordenados sacerdotes. E, em seguida, vem o mais maravilhoso. O momento da Eucaristia, onde o Pai nos oferece uma oportunidade de receber aquilo que lhe havíamos pedido no Pai Nosso. A Eucaristia sucede como se Deus Pai nos estivesse dizendo: se quiseres realmente aprender a amar a Cristo como eu o amei, o momento é agora. Vou conceder-te um momento junto com meu filho, mas de um modo mais profundo do que quando apenas rezavas na cela interior junto com ele. Então, assim como aprendemos a rezar através do exemplo da Eucaristia, agora é o momento de aprender a receber a Eucaristia através do que aprendemos na oração. Quando comungamos, deveríamos seguir o mesmo roteiro que Jesus nos ensinou na cela interior. Primeiro, nos recolhemos no silêncio. Segundo, cremos claramente que estamos recebendo a visita de Cristo de um modo mais real do que na oração. Em seguida, o amamos profundamente, querendo definitivamente unir-nos a Ele, para sempre, em fé e amor. A Eucaristia, diz São Tomás de Aquino na Summa Theologiae, tem como efeito levar o amor ao ato, Summa, e a 79a, 1 ed. 2. Isto vem pela graça que nela está contida. É Deus Pai que nos oferece a oportunidade de experimentar, dentro das possibilidades de nossa vida espiritual, amar a Cristo como Ele mesmo o amou. Mas se nos unimos assim a Cristo na Eucaristia, convém lembrar novamente o que Jesus disse ao apóstolo Felipe: quem me vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 14, 9 a 10. Portanto, estamos novamente sendo convidados a entrar, junto com Cristo, na Santíssima Trindade, tal como aconteceu no Pai Nosso. Todas estas coisas devem ser aprendidas para ser vividas. Poderiam produzir uma tese de teologia, mas esta não é a função delas. A teologia, de Santo Alberto Magno, o professor de Santo Tomás de Aquino, é uma ciência que deve conduzir a Eusebeia, São Alberto Magno, Summa Theologiae Tract. E Santo Tomás de Aquino diria, não só a Eusebeia, mas a Cristo, o caminho pelo qual o homem vai ao Pai, Summa, e a Quistal. 2. Sim, diria São Paulo, os dois têm razão, mas as duas coisas são a mesma coisa. Este é o mistério da Eusebeia, de São Paulo na Epístola a Timóteo, foi manifestado 38 na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória, 1 Timóteo 3,16. A tese de teologia que desejo produzir é vê-los rezando e experimentando estas realidades. Se estão em estado de graça e não conseguem enxergar tudo isto imediatamente na primeira vez, saibam que é assim mesmo. Estas coisas não acontecem de imediato na primeira vez. Simultaneamente a isto temos que meditar na palavra de Cristo contida no Novo Testamento e aprender diretamente com ele. Se meditarem o Novo Testamento com atenção, pouco a pouco, com o passar das semanas e dos meses, começarão a entender como todas estas coisas estão explicadas no Novo Testamento.
Depois vieram os santos padres, trabalhando como em uma grande orquestra, tentando tornar tudo isto claro para os homens. Santo Inácio de Antioquia, que aprendeu dos próprios apóstolos, depois São Gregório Niceno, Santo Agostinho, São João Damasceno, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Santo Alberto Magno, que foi professor de Santo Tomás de Aquino, o próprio Santo Tomás de Aquino e tantos outros que não mencionamos aqui não porque não houvesse outros, mas porque nos concentramos principalmente nas questões sobre a Santíssima Trindade, escreveram todas estas coisas para nos ajudar a entender o que Jesus nos estava ensinando. Tenham, além disso, a certeza que todos estes santos, e outros tantos que houve na Igreja, viverão mergulhados na união com Cristo e no consórcio com a Santíssima Trindade que vivia neles. É isto que estamos aprendendo a fazer quando comungamos e rezamos. E esta é, em definitivo, a única maneira de nos libertar o mundo da cultura da morte. Se sobre estas realidades, pouco a pouco. Nota: Eusebeia é uma palavra grega usada no Novo Testamento que, traduzida em latim ou português, corresponderia à palavra piedade. Mas seu significado seria melhor entendido pelo homem moderno se disséssemos que é a oração do homem que não está longe do reino de Deus, segundo a expressão utilizada por Cristo no Evangelho de Marcos ao falar com o escriba sobre o primeiro mandamento, Marcos 12, 34. Começarmos a construir famílias espirituais, os que são casados começando pelas suas famílias biológicas e sacramentais, estaremos fazendo o que foi realizado durante o primeiro milênio do cristianismo, quando derrotamos o paganismo por meio daquela liberdade pela qual Jesus nos fez pessoas verdadeiramente livres. Só quem vive desta maneira, não mais pela carne, mas pelo Espírito, é que é verdadeiramente livre. Isto se dá por meio de uma outra vida que não é a vida biológica e é a única plena e verdadeira. Trata-se verdadeiramente de uma outra realidade. Só um povo que vive assim é que pode ser livre. Moisés veio libertar o povo judeu da escravidão do faraó. Jesus veio nos libertar de algo muito mais profundo. Nos primeiros séculos o cristianismo teve uma ascensão prodigiosa. Cada geração, dizia Santo Agostinho no De Vera Religione, tornava-se visivelmente mais cristã que a geração anterior. O padrão inverteu-se a partir de 1300. Agora já se vão cerca de 700 anos desde que a humanidade começou a pretender esquecer-se da obra da encarnação, e estamos progressivamente caindo no absurdo que estamos assistindo, a maioria de nós sem entender claramente o que acontece, nem por que acontece. Quero pedir-lhes novamente que leiam os capítulos do Tratado da Santíssima Trindade de Ricardo de São Vítor que estão no fim desta exposição. E que usem desta apresentação para aprenderem pouco a pouco a rezarem sempre mais profundamente. Não deixem a prática da oração em hipótese alguma. Todas as demais preocupações que tenham no dia a dia, aprendam a depô-las no momento de rezar. Quando começarem a rezar, o mundo deverá ter morrido para vocês. Pode demorar para adquirir a prática de como fazer isto, mas pela perseverança pouco a pouco realmente se aprende, e esta é uma das coisas importantes a serem aprendidas na vida. Há pessoas que quando ficam estressadas pensam em fazer, por exemplo, um cruzeiro marítimo para a Europa ou o Caribe. Mas há 40 um modo muito melhor de resolver o mesmo problema. Temos, porém, que aprender que, ao rezar iremos nos esquecer completamente de tudo o mais. Não importa o que esteja acontecendo, teremos que aprender a recolher-nos para um encontro com o Verbo encarnado pela fé e unirmos-nos a Ele pelo amor. Mais extraordinário, porém, é que depois de pedir-nos para entrar na cela interior junto com Ele, Jesus nos pede também para rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso é o passaporte para a Trindade. Muito melhor do que o passaporte para a Europa. É um passaporte para o modo de vida que existe em Deus, para o verdadeiro amor e a fonte de onde teve origem o mundo.
Se nós fizermos isto hoje, amanhã será melhor, depois de amanhã será melhor ainda. No dia seguinte poderá surgir alguma tribulação e termos um resultado pior. Mas quando a tribulação acabar, se tivermos perseverado, voltará a ficar melhor do que antes. O grande farol neste caminho é a Eucaristia. Se aprendermos a comungar bem, temos em seguida que aprender a rezar seguindo a experiência que tivemos na Eucaristia. Assim como o Pai Nosso, a Eucaristia foi uma invenção genialíssima de Jesus Cristo. É um monumento de genialidade, é o próprio Jesus que tenta nos ensinar algo que é dificílimo para o ser humano decaído, mas de que ele conseguiu dar-nos o aperitivo. Este aperitivo é a Eucaristia. Tudo isto vem em um rito que é a missa, a qual toda ela inteira tem uma semelhança extraordinária com o Pai Nosso. Basta que prestem atenção no que está sendo dito ali para o constatarem. O Pai Nosso é a própria expressão do amor da segunda pessoa da Santíssima Trindade pela primeira, segundo o modo como ocorre dentro da Trindade e também conforme o que ocorre durante a missa. E é exatamente por isso que depois da consagração e antes da comunhão rezamos o Pai Nosso na liturgia da missa. Não poderia ser diferente. As coisas estão profundamente interligadas e é impressionante a sabedoria que nelas existe. Isto é algo inventado pelo Verbo encarnado. Não foi uma pessoa humana que as inventou. Carregam a marca da genialidade divina. Nem Santo Tomás de Aquino teria inventado duas coisas como estas. Ele não conseguiria escrever um Pai Nosso, nem conseguiria inventar a missa. Tudo isto vale tanto para a missa tridentia como para a missa de Paulo VI. Pode não ser evidente para todos, mas os elementos que aqui descrevemos estão presentes em ambos os ritos. Mas para que o percebamos claramente é preciso aprender a comungar bem e aprender a entrar na cela interior e rezar o Pai Nosso como Jesus o ensinou. Ricardo de São Vítor Tratado sobre a Santíssima Trindade livro 3, 2-7 A um gênero de homens para os quais crer significa apenas não contradizer a fé, aos quais denominamos fiéis mais pelo costume da vida do que pela virtude de crer. De fato, dedicados apenas às coisas que passam, nunca elevam a mente ao pensamento das coisas futuras, embora recebam os sacramentos da fé cristã juntamente com os demais fiéis, não atentam para o que significa ser cristão ou que esperança há na expectativa dos bens futuros. Estes, embora sejam ditos fiéis pelo nome, de fato e em verdade estão longe da fé. Segundo o crescimento da fé encontramos três gêneros de pessoas que creem. Há alguns fiéis que elegeram crer apenas pela piedade, os quais todavia não compreendem se deve crer ou não pela razão, nestes, apenas a piedade faz a eleição. Há outros que aprovam pela razão o que creem pela fé, nestes a razão acrescenta a sua aprovação. Outros, finalmente, pela pureza do coração e da consciência já começam a saborear interiormente aquilo que creem pela fé, nestes a pureza da inteligência apreende a certeza. A fé consiste em uma santa dedicação que, partindo de verdades que lhes são oferecidas, com o auxílio da graça do Espírito Santo, inclina decididamente a mente às coisas invisíveis futuras. Hugo de São Vítor de Sacramentis Fidei Christianae de Fructibus Carnis et Spiritus aprendemos, pelo que já foi exposto, que no sumo e plenamente perfeito bem, que é Deus, encontra-se a plenitude e a perfeição de toda a bondade. Onde, porém, encontra-se a plenitude de toda a bondade, não pode faltar a verdadeira e suma caridade. Nada, efetivamente, é melhor do que a caridade, nada mais perfeito do que a caridade. Ninguém, porém, é dito propriamente possuir caridade pelo amor particular e próprio de si mesmo. É necessário, portanto, que o amor se estenda a outro, para que possa ser caridade. Onde, portanto, falta a pluralidade das pessoas, a caridade não pode existir de nenhum modo. Mas dirás, talvez, que ainda que existisse uma única pessoa naquela verdadeira divindade,
esta poderia, não obstante, possuir alguma caridade para com a sua criatura, ou melhor, a possuiria com certeza, porém também com certeza não poderia possuir a suma caridade para com uma pessoa criada. Seria, de fato, uma caridade desordenada. Ora, é impossível que na bondade da suma sabedoria exista a caridade desordenada. A pessoa divina, portanto, não poderia possuir a suma caridade para com outra pessoa que não fosse digna do sumo amor. Para que, porém, a caridade possa ser suma e sumamente perfeita, é necessário que seja tanta que não possa ser maior, é necessário que seja tal que não possa ser melhor. Ora, na medida em que alguém não ama mais ninguém do que a si mesmo, este que possui para consigo mesmo um amor particular tem em si mesmo a prova de que ainda não apreendeu o sumo grau da caridade. A pessoa divina, porém, com certeza não teria ninguém que pudesse amar dignamente como a si mesmo se de nenhum modo tivesse outra pessoa condigna de si. Nenhuma pessoa, entretanto, seria condigna da pessoa divina se ela também não fosse Deus. Para que, portanto, naquela verdadeira divindade a plenitude da caridade possa ter lugar, é necessário além da pessoa divina outra pessoa condigna de modo que não lhe falte o divino consórcio. Vês, portanto, quão facilmente a razão nos convence que na verdadeira divindade não pode faltar a pluralidade das pessoas. Certamente somente Deus é sumamente bom. Somente Deus, portanto, é sumamente amável. A divina pessoa não poderia, por conseguinte, exibir o sumo amor a uma pessoa que carecesse de divindade. A plenitude da divindade, porém, não pode existir sem a plenitude da bondade. A plenitude da bondade, entretanto, não pode existir sem a plenitude da caridade, nem a plenitude da caridade sem a pluralidade das pessoas divinas. Aquilo, porém, que a plenitude da bondade nos convence a respeito da plenitude das pessoas, por razões semelhantes demonstrar também a plenitude da bem-aventurança. Aquilo de que uma fala, a outra o comprova. E aquilo que a primeira clama, em uma única e mesma verdade a segunda aclama. Interrogue cada um a sua consciência, e sem dúvida e sem contradição encontrará que assim como nada é melhor do que a caridade, assim também nada é mais feliz do que a caridade. Isto nolo ensina a própria natureza, assim como também a repetida experiência. Assim como na plenitude da verdadeira bondade não pode faltar aquilo pelo qual nada pode ser melhor, assim também na plenitude da suma bem-aventurança não pode faltar aquilo pelo qual nada pode ser mais feliz. É necessário, portanto, que na suma bem-aventurança não falte a caridade. Para que, porém, exista a caridade no sumo bem, é impossível que lhe falte alguém a quem possa ser oferecida, ou possa ser exibida. É próprio do amor, porém, e sem o qual não pode de nenhum modo existir, querer ser muito amado por aquele a quem muito se ama. Não pode, portanto, o amor ser feliz se não for mútuo. Por conseguinte, naquela verdadeira e suma bem-aventurança, assim como não pode faltar o amor feliz, assim também não pode faltar o amor mútuo. No amor mútuo, porém, é inteiramente necessário que haja quem ofereça o amor e quem retribua o amor. Um terá que ser aquele que oferece o amor, e outro terá que ser o que retribui o amor. Onde, porém, nos convencemos que deve haver o um e o outro, depreende-se haver verdadeira pluralidade. Naquela verdadeira plenitude de felicidade, portanto, não pode faltar a pluralidade das pessoas. Consta, entretanto, que nada mais é a suma bem-aventurança do que a própria divindade. A exibição do amor gratuito e a devida retribuição deste amor nos convence, indubitavelmente, que na verdadeira divindade não pode faltar a pluralidade das pessoas.
Se dissessemos que na verdadeira divindade houvesse apenas uma única pessoa, assim como também uma única substância, por causa disto sem dúvida ela não teria a quem poderia comunicar aquela infinita abundância de sua plenitude. Mas, pergunto, por que se daria isto? Quereria ela talvez ter a quem comunicá-la, e não o poderia, apesar de querê-lo. Ou não quereria fazê-lo, apesar de ter a quem o pudesse. Se, porém, alguém é sem dúvida alguma onipotente, não poderia ser desculpado pela impossibilidade. Mas o que consta não ser por defeito de potência, poderia ser única e tão somente por defeito de benevolência. Considera, pois, eu te peço, qual e quanta seria o defeito de benevolência se a pessoa divina verdadeiramente pudesse ter, querendo-o, alguém a quem comunicá-lo e ainda assim de nenhum modo o quisesse. É certo, conforme dissemos, que nada é mais doce do que a caridade, nada é mais feliz do que a caridade, nada a vida racional experimenta como mais doce do que as delícias da caridade. Nunca nenhuma deleitação foi fruída mais deleitavelmente e destas delícias careceria por toda a eternidade se, carecendo de consórcio, permanecesse solitária no trono de Sua Majestade. Por estas considerações podemos advertir qual e quanta seria este defeito de benevolência se preferisse avarentamente reter somente para si a abundância de sua plenitude que poderia, se assim o quisesse, com tanto cúmulo de bem-aventurança, com tanto aumento de delícias, comunicá-la a um outro. Se assim o fosse, se nela houvesse tanto defeito de benevolência, merecidamente se envergonharia de conhecer-se a si mesmo, merecidamente se envergonharia de ser assim visto, merecidamente fugiria de todos os olhares, merecidamente se envergonharia dos próprios anjos. Mas, que dizemos? Não é possível que na Suprema Majestade exista algo pelo qual não possa gloriar-se e pelo qual não possa ser glorificada. De outra forma, onde estaria a plenitude de sua glória? Pois ali, conforme já havíamos demonstrado, não pode faltar nenhuma plenitude. Porém, o que pode haver de mais glorioso, o que pode haver de mais magnificente do que nada possuir que não se queira comunicar? Consta, por conseguinte, que naquele indeficiente bem e sumamente sábio conselho tanto não pode encontrar-se a avarenta reserva como não pode haver uma desordenada efusão. Eis, portanto, que tens a descoberto, como podes vê-lo, que naquela suma e suprema excelsitude a própria plenitude da glória obriga a que não falte o consorte da glória. Eis que ensinamos sobre a pluralidade das pessoas divinas por razões tão manifestas que se alguém quiser contradizer afirmações tão evidentes parecerá padecer da doença de insanidade. Quem senão quem sofre de insanidade dirá que a suma bondade falte aquilo pelo qual nada é mais perfeito, pelo qual nada é melhor. Quem, pergunto, se não uma mente pobre contradirá dizendo faltar a suma bem-aventurança aquilo pelo qual nada é mais feliz, nada é mais doce? Quem, digo, se não o carente de razão, pode admitir faltar na plenitude da glória aquilo pelo qual nada é mais glorioso, nada é mais magnificente? Nada certamente é melhor, nada certamente é mais feliz, nada mais magnificente do que a verdadeira, sincera e suma caridade, da qual sabe-se que de nenhum modo pode existir sem a pluralidade de pessoas. Esta afirmação da pluralidade é confirmada por um tríplice testemunho, pois aquilo que a suma bondade e a suma bem-aventurança clamam concordemente sobre este assunto, a plenitude da glória aclama confirmando, e aclamando confirma. Eis que temos assim, sobre este artigo de nossa fé, um tríplice testemunho, sumo entre os sumos, divino entre os divinos, altíssimo entre os profundos, manifestíssimo entre os ocultos, e sabemos que na boca de 2 ou 3 está toda a palavra. Eis o tríplice cordel que dificilmente se rompe, pelo qual, concedendo-nos Deus sabedoria, qualquer impugnador de nossa fé é fortemente atado. Eis que, conforme podemos manifestamente concluir pelo que já dissemos, a perfeição de uma pessoa exige o consórcio do outro.
Descobrimos que nada é mais glorioso, nada mais magnificente, do que nada querer ter que não queiras comunicar. A pessoa que for sumamente boa não quererá, portanto, carecer do consorte de Sua Majestade. Sem dúvida, porém, para aquele cuja vontade for onipotente, será coisa necessária que seja tal qual quiser sê-lo. Aquele que, entretanto, tiver uma vontade imutável, irá querer para sempre o que tiver querido uma só vez. É necessário, portanto, que a pessoa eterna tenha outra pessoa coeterna, nenhuma terá podido preceder a outra, nenhuma suceder a outra, pois naquela eterna e imutável divindade nada poderá mudar como se tornasse antiquado, nem tampouco nada de novo poderá sobrevir-lhe. É impossível, por conseguinte, que as pessoas divinas não sejam coeternas. Onde, portanto, existir a verdadeira divindade, ali haverá a suma bondade, ali haverá a plena bem-aventurança. A suma bondade, conforme foi dito, não pode existir sem a perfeita caridade, nem a perfeita caridade sem a pluralidade de pessoas. A plena bem-aventurança, porém, não pode existir sem a verdadeira incomutabilidade, nem a verdadeira incomutabilidade sem a eternidade. A pluralidade das pessoas exige a verdadeira caridade, a eternidade das pessoas a verdadeira incomutabilidade. Devemos observar, no entanto, que assim como a verdadeira caridade exige a pluralidade das pessoas, assim a suma caridade exige a igualdade das pessoas. Nem é cabível que haja verdadeira caridade onde o verdadeiramente amado não for sumamente amado. Não é amor ordenado, porém, aquele no qual se ama sumamente quem não é sumamente amável. Mas na bondade do sumo sábio a chama do amor não arde nem diversamente nem mais fortemente do que o que é ditado pela suma sabedoria. É necessário, portanto, que seja sumamente amado segundo a abundância da suma caridade 48 aquele que for sumamente amável segundo a medida daquele sumo discernimento. Mas a propriedade do amor nos mostra que não será possível existir um sumo amante se o sumamente amado não retribuir o amor. A plenitude da caridade, deste modo, exige que no amor mútuo ambos sejam sumamente amados pelo outro e, por consequência, de acordo com a medida do discernimento de que acima falamos, que ambos sejam sumamente amáveis. Onde, portanto, ambos são igualmente amáveis, é necessário que ambos sejam igualmente perfeitos. É necessário, portanto, que ambos sejam igualmente poderosos, igualmente sábios, igualmente bons, igualmente bem-aventurados. Deste modo, nos que se amam mutuamente a suma plenitude do amor exige a suma igualdade da perfeição. Assim como, por conseguinte, na verdadeira divindade a propriedade da caridade exige a pluralidade das pessoas, assim a integridade da mesma caridade na verdadeira pluralidade exige a suma igualdade das pessoas. Para que sejam inteiramente iguais, porém, é necessário que sejam inteiramente semelhantes, pois a semelhança pode ser possuída sem igualdade, mas a igualdade nunca pode ser possuída sem mútua semelhança. Aqueles que, de fato, nada possuem de semelhante na sabedoria, como poderão ser nela iguais? O que, no entanto, digo da sabedoria, o mesmo afirmo da potência e o mesmo encontrarás em todas as demais, se as percorreres singularmente. Ricardo de São Vítor de Trinitate, livro 3, 2 a 7.